lembrando novamente aqui, olha, vai lá e vota, tá aqui, ó, melhor comunicador independente, tem vários amigos aqui concorrendo, vai lá, vota aí, vê se você acha que vale a pena colocar, é simbólico, né? Eu nunca participei de nenhuma dessas disputas e nem pedi, tá, pessoal? Colocaram lá o nome e espontaneamente já estava lá, hein, na quinta colocação. Então, se você quiser ajudar aí que cresça, tá o teu critério. Vamos lá. Escalada mundial. Eu vou fazer daquele jeito, nós vamos conversar o primeiro tema e voltamos para o chat aqui para bater o papo. Se você nesse intervalo quiser ir intercalando e voltando aqui, fica à vontade. Por que eu resolvi colocar esse tema hoje? Deixa eu mudar aqui embaixo. Pronto. Dá like, se inscreve e compartilha. Checa, inclusive, a tua inscrição, é muito importante. Tá? Você sabe que a plataforma sempre desinscreve automaticamente e aí você se inscreve lá. Tá? Vamos crescendo aqui, já somos mais de 800 pessoas nesse momento, já está chegando em 1000 aqui. Então vamos lá. Começando agora aí, ó. Dá like, se inscreve e compartilha. Pode ir dizendo também para nós aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, se tá legal, né? Se você tá me ouvindo bem aí. Vamos lá. Pessoal, eu resolvi escolher esse tema hoje aqui para nós conversarmos, porque a revelia, né, das questões estratégicas que são colocadas no papel, né? Obrigado, Wanda. Tamo junto aí, o pessoal que tá votando aí, tá? A gente vai falar aqui. Daqui a pouco eu vou perguntar de novo aí, vamos ver quem deu uma força pro canal aqui. De graça, tá, pessoal? Para você votar lá. E o link tá aqui na descrição. Tá? Pessoal, tirando a questão estratégica, né? Que a estratégia é o planejamento e as posições. Eu noto, e isso é importante ser desenhado, mas eu noto que a estratégia e o desenho, né, tem se transformado em sinais concretos, o que a gente costuma chamar de tambores, né, da guerra. Tá? Isso acontece, a gente sabe, tá, que acontece, mas eu noto que a coisa tomou um tom diferente a partir agora. Tá? A partir agora de 2021, e principalmente a partir do próximo ano, nós estamos vendo uma escalada um pouco maior. Além do que, nós temos abertas várias frentes, né, de conflitos com potencial global. Eu vou citar pelo menos 3 aqui, tá, que são os maiores. Mas nós temos aquela disputa envolvendo o Mar do Sul da China, onde eu acredito que o primeiro estopim virá ali a partir da retomada de Taiwan. Essa retomada provavelmente será por fatores internos, ela já está nessa escalada, inclusive na substituição política, e posteriormente ela pode, na última fase, para o convencimento geral e para você eliminar qualquer chance de reação, né, de retomada, você talvez tenha algum processo bélico. Mas eu acredito que a ação já está sendo tomada no campo político de forma muito forte. O outro foco é a questão da Eurásia, envolvendo a Rússia, é óbvio, e os interesses do Ocidente, a partir dos interesses de defesa da OTAN, né, dos interesses bélicos da OTAN e estratégicos, que tomou outro patamar, desde a retomada da Crimeia pela Rússia, né, você teve uma criação de uma situação de instabilidade ali na área de Donetsk, né, Donetsk e Donbass. As fronteiras entre Rússia e Ucrânia. Tendo a Ucrânia sido fomentada, está sendo fomentada, aliás, quando nós formos falar do orçamento agora de defesa dos Estados Unidos, a previsão orçamentária, acho que 300 milhões de dólares para equipamentos e treinamentos das forças ucranianas para o combate à Rússia, contra a Rússia. E a terceira situação, essa é a mais antiga, que todo mundo conhece também, já tem longa data, que é a crise do Oriente Médio. Nunca ali, desde que eu me entendo ali, nunca foi uma área pacificada, sempre você teve muitos conflitos, e hoje há uma potência nuclear emergente lá, né? O surgimento de uma potência nuclear, para ficar mais correto, né? Até porque você já tem Israel como potência nuclear ali. E hoje, do lado oposto, você tem ali o que será a primeira potência nuclear ali da região, certamente. Né? Tudo indica que a turma já domina ali a tecnologia e
mais do que dominar a tecnologia nuclear, hoje eles têm uma expertise que é de poucos países no mundo, que é a dos vetores de entrega dos mísseis, né? Inclusive mísseis de médio e longo alcance, né? Mísseis que vão, alguns já falam de 2.500 a 3.000 quilômetros, com toda certeza, mísseis testados, mas tem gente que já fala de situações que vão além disso, não declaradas ainda. Então você tem um cenário ali bastante caótico também no Oriente Médio. E como a tecnologia avançou dessa forma, surge um novo vetor de defesa, que é a tecnologia hipersônica. Já não é novidade, a gente já trouxe, olha, desde os testes preliminares ali dos DF chineses até o Zircon, né, russo, enfim, e os próprios testes não tão volumosos dos Estados Unidos, isso já está correndo, já tem um tempo. O próprio Brasil desenvolve essa tecnologia, já tem mais de década sobre isso. Fizemos agora, há cerca de um mês atrás, dentro desse mês agora de dezembro, um dos primeiros testes reais ali, né, do equipamento. E isso está evoluindo, e o que muda é simplesmente, por todos os jogadores, a incapacidade no que diz respeito ao tempo de reação. Basicamente, a evolução dessa tecnologia inutiliza ou pelo menos fragiliza significativamente qualquer meios de combate, né, de retaliação desses vetores. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vou começar aqui pela Rússia. Então, vai dando like aí, se inscreve aí, compartilha. Putin celebra disparo de salva de mísseis hipersônicos. Vou precisar botar meu dispositivo aqui. O presidente russo Vladimir Putin anunciou na sexta, 24, o sucesso de teste de lançamento de uma salva de mísseis hipersônicos Zircon. Ou seja, não é mais só uma unidade, é uma quantidade aí significativa, em contexto de corrida armamentista entre grandes potências militares. Esta madrugada foi disparada uma salva do sistema hipersônico de mísseis Zircon. Eu trouxe o primeiro teste aqui no canal. Aliás, todos esses testes estão descritos aqui. O presidente, durante uma reunião do governo, transmitida pela televisão, acrescentou que a operação foi realizada com sucesso. É um grande acontecimento para o país e um passo significativo para fortalecer a segurança da Rússia e suas capacidades defensivas, continuou Putin. No atual contexto de tensões com países ocidentais, sobretudo com os Estados Unidos, a Rússia multiplicou seus anúncios de desenvolvimento de novas armas apresentadas por Putin como incríveis. Este é o caso do sistema Zircon. Com um alcance máximo de cerca de 1.000 quilômetros, ele se destina a equipar navios submarinos da frota russa. Os primeiros mísseis hipersônicos da nova geração, a Vanguard, capazes de mudar seu destino e altitude em plena trajetória, foram postos em serviço pelo exército russo em dezembro de 2019. Pessoal, basicamente, o que muda é que a cada avanço de ataque existe um contraponto de desenvolvimento de defesa. O que está acontecendo na atualidade é que a atual tecnologia de ataque, a partir dos mísseis hipersônicos, praticamente dá tempo na casa de inferior a 10 segundos de tempo de reação. Imagina, mesmo num estado de prontidão de uma embarcação, imagina um porta-aviões ou toda uma cobertura de um strike group, que é uma força de 10 a 14 equipamentos, envolvendo às vezes 3 submarinos, um porta-aviões, destroyers, cargueiros, municiadores, você tem ali, enfim, fragatas, enfim, você tem uma série de equipamentos envolvidos num strike group americano, que é aquela formação, né? Os Estados Unidos têm em torno de 8 a 10 strike groups prontos para operar. Imagina, acho que até mais do que isso hoje. Imagina que você tem um tempo de reação para proteger tudo isso abaixo de 10 segundos. Então, praticamente com os sistemas e com o fator humano envolvido, é impossível. E quando o presidente Putin fala de uma salva, ou seja, mais de uma unidade disparada simultaneamente, os testes que nós acompanhamos até recentemente são testes feitos com um único equipamento, com um único míssil. Você praticamente pode neutralizar uma força
de ataque do teu inimigo, mesmo que esteja próximo da tua costa, ou mesmo que seja um poderoso strike group. É óbvio que do lado de lá também tem a mesma tecnologia, só que ainda não tão desenvolvida, mas praticamente cria, né, um novo tom do combate futuro. Cada vez mais os combates, pessoal, vão depender da diplomacia de guerra exercida antes, e da própria diplomacia em si, antes que ela escale para isso, do que para apertar o botão. Cada vez mais, a hora que alguém apertar o primeiro botão, não só os tempos de reação são muito críticos, mas a retaliação também poderá provocar estragos iguais. Então, a turma sabe que é o jogo do perde-perde, onde quem dispara primeiro pode ter um primeiro dar o primeiro tom da batalha, porém, a retaliação com os mesmos meios será imediata, né? E dificilmente será proporcional. Normalmente, no caso dos... Essa história de proporcionalidade, de leis e convívio, isso é no campo civilizatório, no campo civilizado, desculpa. E no momento em que nós vivemos um estado de normalidade. Quando nós vivemos um estado beligerante, né, um estado de conflito, aí esquece, pessoal. Aí tem que vencer primeiro, depois discute qual é o tom de suavidade. Então, isso está escalando de uma forma que os próximos conflitos serão muito rápidos, né? Porque se terá capacidade de dizimar a frota do inimigo, ou as posições de combate do inimigo, de forma muito rápida. Então, você vai ter ondas, né, de combate, e aí você tem períodos de debate. Tá? Então, esse é um dos pontos aí importantes para a gente citar. Mas não fica só na versão russa. Os Estados Unidos, para correr atrás do prejuízo, e aí a gente vai precisar fazer uma comparação, o Senado dos Estados Unidos aprova orçamento de 768 bilhões para a defesa em 2022. Deixa eu explicar uma coisa para você entender o que significa esse valor em termos de defesa. Significa que a cada dólar no mundo todo, incluindo China, Rússia, o próprio Estados Unidos, Brasil, todo mundo, Israel, enfim, cada dólar em defesa investido no mundo, 40 centavos, 40% disso saem de cofres americanos. É um monstro bélico. Eu sei que tem muita gente que questiona, eu mesmo questiono, às vezes, a capacidade de quanto de retorno você tem por dólar investido. Até porque, se você pegar países como a Rússia e a China, que internalizam e dão pouca transparência para os seus investimentos em defesa, você fica só com o que eles declararam. Mas quando você parte do princípio que boa parte dos custos de defesa envolvem mão de obra e envolve impostos e matérias-primas, e que esses países possuem tudo isso sem dependência do estrangeiro, muita gente depende no setor de defesa, eu sou do setor de defesa, das tecnologias estrangeiras, mas normalmente esses quesitos, que são uma componente de mais da metade dos custos, o país detém tudo. Então, é mais da vontade, principalmente nos países que têm uma democracia um pouco diferente do que se é o conceito, né? Você pode estar tendo um retorno do investimento muito maior do que o investido em dólar. Ou seja, a métrica do dólar em si não é a melhor referência. Ela é uma referência, mas não é, talvez, uma referência absoluta, né? Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos sinaliza, né? Tem gente que fala muito, não, mas os Estados Unidos vão quebrar com isso. Não sei. Pessoal, quebra não, eu vou explicar por quê. O padrão mundial ainda é o dólar das commodities. E quem emite o dólar no mundo são os Estados Unidos. Então, é ele que é o responsável pela inflação e tudo, e ele não vai pensar duas vezes antes de investir no sistema. O cruel é o que acontece em países como o Brasil. Porque o Brasil é um país que não tem um legislativo que defende a própria soberania, tem forças armadas muito pujantes que fazem milagre com o pouco que tem, né? E o executivo, graças a Deus, que agora é ocupado por alguém que inclusive tem origem no setor militar, dá uma atenção e um respeito que nunca houve para as questões de soberania e defesa, né? Só para fazer um ponto à parte. Mas eu vou dar um exemplo. Basicamente, só com mísseis hipersônicos, 27,8 bilhões de dólares serão investidos. Isso praticamente é quase a totalidade do orçamento de toda a defesa do Brasil. Tem gente que na imprensa, só para você olhar como o brasileiro precisa evoluir com essa mentalidade de soberania e defesa.
A imprensa brasileira se presta, se debruça a criticar se o militar vai gastar, sei lá quanto, não vou nem falar das quantias que são risíveis, em termos de soberania, porque comprou carne de boa ou média qualidade para a tropa ou para o comando. Olha que idiotice nós estamos debatendo no Brasil. Olha para que serve, para que presta a mídia nacional. Enquanto só para desenvolvimento da tecnologia de mísseis hipersônicos, o Pentágono nos Estados Unidos investirá praticamente todo o orçamento. Pega tudo, pega a picanha do militar, pega todos os tanques que nós vamos fabricar, pega todos os caças que nós podemos comprar, o submarino. Olha, pega os quase 400 mil militares da ativa, mais milhares de militares na reserva, mais as herdeiras, mas pega tudo isso. É o que os Estados Unidos vai gastar só para desenvolvimento de mísseis hipersônicos. Vê se não está faltando um pouco de bom senso do brasileiro na hora de investir em defesa. Tá? Então, nós tínhamos que minimamente dobrar ou triplicar os orçamentos para começar a participar do jogo. E eu vou dizer mais, aquele que acredita que o mundo é um lugar pacífico, esse está condenado a se frustrar muito em breve. Eu traço um cenário de geopolítica desde 2011, conversava com meus sócios da base da indústria de defesa à época, em 2011, sobre o como será difícil o mundo atravessar, na época era 2011, as 2 décadas, até 2030, sem um grande conflito a nível mundial, do qual o Brasil talvez não se envolva, mas precisa estar pujante do ponto de vista bélico para promover a defesa do seu território e da população. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente está discutindo o pum da vaca, está discutindo no Ocidente de uma maneira geral, mas no Brasil, né? O pum da vaca ou, sei lá, a lata de leite moça das Forças Armadas. Dá uma olhada o quanto nós precisamos evoluir se nós quisermos estar preparados para não perder tudo. Se você acha que pagar a picanha ou o filé ou a lata de leite moça para o militar, e a gente já esclareceu que isso é um mito, não é da forma com que a imprensa apresentou, não há nenhum desperdício nisso, nenhum abuso nisso. Se nós estivermos preocupados com isso, você perde tudo. Você vai discutir sobre o preço do leite moça apanhando do estrangeiro na cara. E vai perder a tua condição de vida. Então o Brasil precisa voltar os seus olhos para os setores da indústria de defesa e da defesa em si. A indústria de defesa está inserida na defesa e na soberania, para não ficar tão para trás. Enquanto essa turma vai investir 28 bilhões nos Estados Unidos para desenvolvimento, olha, eu vou até correr atrás depois de quanto nós investimos em 10 ou 15 anos no 14X da Força Aérea Brasileira. A gente precisa voltar a isso. Tá? Para o Pentágono, os senadores aprovaram 25 bilhões a mais do que o solicitado pelo presidente. Ou seja, o próprio sistema de governo e o sistema de Estado americano entende a importância disso e votou e alocou recursos acima da própria pedida do Executivo. O chamado Ato de Autorização da Defesa Nacional foi aprovado com 88 votos a favor e 11 contra. Lá, a turma se une, lá dentro, pelo bem do país. Não é se unir aqui fora para bater papo de quem perdeu. É se unir lá dentro do Congresso para votar pelo país. Não adianta eu bater papo aqui fora se lá dentro, meu amigo, os caras querem te trucidar. O acordo final libera 740 bilhões para o Pentágono. Tá? Vamos lá. Os senadores argumentam que o pedido do presidente norte-americano... Aí, bom, vem as questões internas. Eu vou colocar só alguns números de destaque. Outras medidas aprovadas são 300 milhões para iniciativas de assistência à segurança na Ucrânia. Aí são os conselheiros de guerra e equipamentos para o país, né? Que dará apoio às forças ucranianas na tensão com a Rússia. É óbvio que isso pode escalar caso a coisa descambe lá. 4 bilhões para iniciativas de defesa na Europa. 150 milhões para a cooperação na região do Mar Báltico. 7,1 bilhões para iniciativas de dissuasão no Pacífico, que, entre outras coisas, apoia a defesa de Taiwan, ilha, China, papapá, considera como parte do seu território. Aumento de 2,7 no soldo.
tem que cuidar dos combatentes, né? Compra de aviões e navios. O projeto chegará à Casa Branca, enfim, será sancionado. Tá? Então, dá uma olhada o quanto nós precisamos evoluir nisso. Mas, antes, vamos passar para mais um detalhe. Mísseis hipersônicos estimulam corrida armamentista. Estados Unidos busca se igualar à Rússia e China. A gigantesca indústria de defesa dos Estados Unidos está investindo bilhões de dólares de olho nas armas hipersônicas, como os mísseis Mach 5, que voam pelo menos a 6.174 km por hora. Ou seja, 5 vezes a velocidade do som. O renovado interesse dos militares americanos nessas armas, estimulada pela preocupação em que os Estados Unidos fiquem para trás de Rússia e China, abre as portas para os contratos lucrativos. A indústria de defesa, tarará, 28 bilhões só para o setor. Deixa eu acrescentar, agora que os Estados Unidos vai envolver esse recurso para alcançar equipamentos, mísseis, vetores bélicos, nucleares inclusive, para Mach 5, a China já está testando, já testou agora no mês de dezembro, mísseis que passam para as camadas superiores, né, da atmosfera e descem praticamente em formato vertical, quase impossíveis de serem retaliados a Mach 10, ou seja, 10 vezes a velocidade do som. A China já testou com sucesso esse tipo de equipamento agora no mês de dezembro. Então, realmente tem que correr atrás. E o Brasil tem uma grande chance nesse momento, porque essa tecnologia, diferente de outras tecnologias que dezenas de países possuem, o Brasil está nesse grupo de desenvolvimento, porém aloca poucos recursos. O nosso é uma decisão de Congresso. Olha o quanto é importante o Congresso de 2022, que nós vamos eleger em 2022. Porque se nós não tivermos uma bancada de defesa que observe, pessoal, nós não vamos conseguir jamais nos equiparar no próximo século como uma potência de hegemonia com capacidade de projeção de poder no mundo para o próximo século. Mas nós temos plena condição de nos equiparmos a nível... Nós já temos uma mão de obra treinada, preparada e um sistema de preparo contínuo dessa mão de obra, que são as academias militares, os próprios comandos militares, para tornar isso perene. Isso já existe, o Brasil dá show a nível mundial. O nosso problema é só a alocação de recursos. Em termos de equipamentos, nós podemos investir nos vetores certos para impedir que mesmo essas grandes potências nos tratem de uma forma a poder achar que é só vir aqui buscar. Ou seja, você tem que se tornar difícil como um obstáculo para o teu oponente. Mesmo que ele seja muito maior em termos de projeção de poder do que você. Mas o poder de dissuasão está justamente nisso. Se eu detenho a mesma capacidade, e não é difícil, o Brasil já está há muitos anos desenvolvendo isso. Se eu aloco recursos e a gente alcança um nível de dissuasão com esses mesmos vetores, os caras simplesmente vão negociar com você com respeito e com trocas comerciais, e não vindo aqui tomando na marra. Tá? É óbvio que as nossas forças estão muito preparadas para defender a nossa soberania e tudo, mas isso também depende de investimento e equipamentos. Lembre-se disso quando você for votar em 2022. Lembrem-se disso. Nós precisamos de pessoas que tenham, no mínimo, essa visão. Senão, nós estamos afadados a continuar o que nós estamos vivendo hoje, inclusive, onde parte do nosso sistema é muito mais servil, observe isso que eu vou falar, muito mais servil a interesses estrangeiros e de grupos corporativos e políticos lá do exterior do que dos interesses do povo brasileiro. Aliás, se tem alguma coisa que o sistema atual não reconhece, é a importância do povo brasileiro. Não reconhece. Hoje, assume as pautas que vêm de fora e vota, né, e aprova as medidas que não beneficiam sequer o convívio em sociedade no Brasil. Isso é muito, muito importante que a gente perceba. Tá? Eu mudei o tom, pessoal, hoje. Nós tínhamos preparado a live para entrar, demorei um pouquinho a publicar, por isso que só tem 1.500 pessoas aqui. Eu estava numa conversa justamente com um grande amigo da área de defesa. Estávamos conversando parte sobre essa questão, tanto a questão política, a militar ativa, tanto da questão política quanto dessa questão da defesa em si e do governo que nós temos.
E a única coisa que eu posso tirar para vocês, não só dessa conversa que tive há pouco, mas como outros, é que as Forças Armadas brasileiras são uma das poucas instituições ainda que se preservam aos interesses da soberania e do próprio povo brasileiro. É importante que vocês entendam isso, porque o pensamento do militar é diferente do debate político. O pensamento, inclusive, do militar, ele é no sentido de permitir que o próprio cidadão, o civil, defina a sua vida política. E é por isso essa posição de pouca interferência, quase nenhuma interferência, no debate político. É óbvio, se a coisa descambasse para um lado qualquer, poderia haver uma reação. Mas o que nós temos na atualidade é um grande e amplo debate político, onde o povo, que é a maioria, não é respeitado como tal, e uma maioria, uma minoria, aparelhando o próprio sistema, vamos dizer assim, se serve não só das nossas próprias riquezas, mas da própria força do povo brasileiro. Então, você tem chance de mudar isso em 2022 no voto, porque parte dessa fraqueza está na nossa representação. Note que nós somos 213 milhões de brasileiros, fica muito difícil se cada um tiver uma opinião, pelo menos no ponto de vista político. Mas nós nomeamos representantes para que eles possam debater em nosso favor. O atual Congresso é um Congresso que não tem nenhuma visão, nenhuma conexão com a realidade de minha e sua aqui na nossa vida comum. Nenhuma, é zero. Então é muito importante que você perceba a importância que será o seu voto em 2022. As duas hashtags do canal Pátria e Defesa são. As duas hashtags do canal Pátria e Defesa são. Troca tudo em 2022. Troca tudo, irmão. E vai votar. Independente do que eles vão te dizer, vão tentar te dissuadir com a mídia, vai votar. Né? Ontem eu trouxe uma análise aqui, eu quero até agradecer a turma pela análise que nós fizemos. Eu nunca tinha feito uma análise de filme aqui, mas eu achei muito pertinente sobre a questão do filme Não Olhe para Cima. E a nossa versão aqui, a partir inclusive da visão e do despertar que o governo Bolsonaro promove na sociedade, que é olhe para cima, olhe para os lados e fale. Aliás, nós vamos já tratar sobre assuntos da live de mais cedo. Gostou desse tema, dessa tratativa que nós tivemos aqui? Só para fechar ela, o Irã, para dizer como age, e isso sim são cabos de guerra, né? São aproximações, né, sucessivas, lança um foguete com dispositivos de pesquisa ao espaço, mas com clara demonstração da sua capacidade de produzir e operar vetores, né, balísticos intercontinentais, porque, afinal de contas, todo foguete de entrega espacial pode levar uma carga pacífica, um satélite, ou uma carga bélica, né? Inclusive nuclear. Então, a gente finaliza esse take aqui para refletir com vocês o quanto é importante que nós possamos escolher um novo Congresso lá aqui, né, em 2022 no Brasil, que tenha essa visão de soberania. Senão, nós vamos ficar nessa condição aqui de bater continência para o estrangeiro. E o Brasil é muito mais do que isso. Nós somos uma potência em si. Precisamos nos reconhecer, primeiro como tal, para que lá fora sejamos reconhecidos dessa mesma forma. Com relação às Forças Armadas, eu posso dizer para você o seguinte: se nós estivermos organizados no nosso discurso e na nossa pedida, né, sempre seremos atendidos. Sempre seremos atendidos. Sempre teremos a prioridade. Precisamos saber nos comunicar, principalmente, e sabermos o que nós queremos. E não cedermos às primeiras esmolas que nos são oferecidas. Isso é muito importante. Tem muita mensagem subliminar no que eu te falei agora, fruto da interpretação de quem conversa constantemente com pessoas do setor. Tá? Eu vou passar agora para o chat, eu quero ouvir a tua opinião no chat, e a gente vai bater um papo, eu vou te recepcionar agora. Somos mais de 1.500 pessoas online, tá tranquilo. Né? Vamos bater um papo aqui, começou um pouco mais tarde, aí dá um pouquinho mais fraco. Eu vou pedir também para você, dá like, se inscreve, compartilha, e nós vamos para o chat. E se quiser dar uma força aqui no canal também, seu amigo está participando da campanha ali, né? Fui surpreendido ontem aqui, melhor comunicador independente em 2021. É uma iniciativa do portal Todo Poder Emana do Povo. Tem link, inclusive, indicando o portal aqui no canal. A capa é essa aqui.
é só chegar lá, vota no Moisés. Se você achar que tem outro comunicador que merece mais do que eu, não tem problema, pode votar também. Mas, se você está assistindo aqui, eu tenho certeza, né? Deixa eu puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Eu pouco faço isso aqui. Então, vai lá e vota. Inclusive, antes de passar ali para o chat, você quer o link? Está aqui em destaque, aqui no topo do chat, essa tarjinha azul, que normalmente é do clube de membros. Eu coloquei aí, basta você clicar no link que está lá, você vai bater na página de votação. Vamos lá, olha. Vamos ver, deixa eu dar um reload aqui. O meu é o último nome que está na lista lá, é Moisés. Ó. Só entrar aqui, ó. Cresceu um pouquinho aí, ó. Pessoal, um pouco mais de 200 pessoas. Acho que merecia um pouquinho mais. Vamos lá, tem 1.500 aqui. Vai lá, apresenta o teu voto aqui. Continuamos aqui em quinto lugar. Vamos fazer essa onda crescer aí, tá? Vai lá e vota. Mas toma à vontade. Vamos passar de volta aqui para o nosso... Opa! Né? Vamos passar agora para o chat aqui, vamos bater um papo enquanto a gente conversa aqui. Você volta lá. Vamos lá?